Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, eu sou enfermeiro especialista em pediatria e neonatologia e sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula do nosso workshop Boas Práticas em SAI, Boas Práticas em Sistematização da Assistência de Enfermagem. Essa daqui é uma série de 3 vídeos onde eu vou estar te apresentando 3 pontos-chave, 3 pontos que eu vejo que as pessoas, os estudantes, têm mais dificuldade no aprendizado da sistematização da assistência de enfermagem em 3 grandes aulas para que a gente consiga debater e resolver de uma vez por todas as dúvidas relacionadas a esses temas. Os temas das aulas serão os seguintes. Hoje nós vamos aprender a como colocar em prática uma teoria de enfermagem, ou seja, entender o que de fato é uma teoria, a gente aprende muito superficialmente lá na faculdade, mas o que de fato é uma teoria e para que ela serve na prática, né, do nosso dia a dia. A aula de amanhã, o segundo dia, nós vamos debater aí as taxonomias, entender de fato o que é uma taxonomia, né, o que essa palavra quer dizer para a gente e entender a fundo as duas maiores taxonomias que a gente utiliza no Brasil, que é a ANANDA e a CIP. A gente vai conseguir entender de uma vez por todas como elas funcionam. E por último, e não menos importante, provavelmente a aula que você mais está interessado ou interessada aqui nesse curso, nesse workshop, a nossa terceira aula tem o tema como fazer diagnósticos de enfermagem se você não tem o Nanda disponível. Fábio, no dia a dia a gente não vai ter o Nanda do nosso lado. Como é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar tudo isso na nossa terceira aula aqui desse workshop. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao tema, porque o tema de hoje é longo, né? Vamos falar sobre teorias de enfermagem e entender detalhadamente como é que elas funcionam na prática. Mas rapidinho antes, se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, nesse botão vermelho aqui embaixo. Já clica também no botãozinho curtir aqui embaixo, que ajuda demais aqui a alavancar o engajamento desse vídeo. E se você não me segue lá no Instagram, também me segue lá, que tem muito conteúdo bacana diariamente de enfermagem por lá. Então, já que nos nossos slides vamos direto ao ponto, hoje vamos entender como utilizar as teorias de enfermagem na nossa prática, né? Clínica na prática de enfermagem. Então, aqui no nosso primeiro slide, né? O que são teorias de enfermagem, afinal, né? A gente aprende lá na faculdade, a gente chega lá na faculdade e o professor fala: processo de enfermagem, a gente só vai fazer processo de enfermagem quando tiver uma teoria bem definida. Mas para quê e como eu vou definir essa teoria de enfermagem? Para que ela serve? A teoria de enfermagem aqui, pela própria definição que eu trouxe para vocês no slide, ela é um referencial imprescindível para a fundamentação do processo de enfermagem. Assim como o seu professor fala, também estou falando para quê? Para fazer um processo de enfermagem, obrigatoriamente você tem que ter uma teoria de enfermagem por trás que vai fundamentar ela. Certo? Mas o que ela vai trazer de importante, Fabio? Eu posso muito bem fazer uma coleta de dados direto, fazer diagnósticos de enfermagem e fazer meu plano de cuidados na minha cabeça, do jeito que eu quiser. Sim, só que querendo ou não, isso vai estar sendo fundamentado numa teoria. Pode ser que você não conheça, mas existe sim uma teoria que vai estar fundamentando isso que você vai estar utilizando. O próprio processo de enfermagem, do jeito que a gente conhece, né, essas 5 etapas bonitinhas, né, que eu sempre falo nos vídeos lá no canal Enfermagem Total, né, e também sempre estou falando nos meus cursos, esse modelo de 5 etapas é fundamentado na teoria, né, claro, de forma mais abrangente, na teoria de Van der Yahr-Horta, que é a teoria que a gente acaba utilizando ali desde 1960, mais ou menos, na época que ela foi publicada, essa teoria. Então, acredite ou não, o próprio processo de enfermagem, do jeito que você faz, que você acha que é da sua cabeça, aquilo está sendo fundamentado sim, de alguma forma ou de outra, por uma teoria de enfermagem. E elas vão... Qual que é o diferencial, né? O porquê que a gente está escolhendo uma teoria de enfermagem? Ela vai apresentar para a gente bases para subsidiar a assistência e vão revelar os propósitos e as limitações e direcionar as relações de cuidado. Então, ela vai direcionar para a gente para qual caminho nós temos que ir com esse cuidado. Mais para frente a gente vai estar falando ali sobre algumas teorias e vou estar demonstrando como elas funcionam na prática, né? Onde vocês podem estar buscando essas informações para também, pelas suas próprias pernas, vocês estarem se identificando com uma teoria mais a fundo, aprendendo um pouco mais sobre ela e tentando utilizá-la mais recorrentemente, né, na sua prática de enfermagem, na sua realidade, mas basicamente ela vai te dizer tudo, ela vai te dar o parâmetro, quem que é a pessoa, como que você vai fazer o cuidado, aonde que você vai fazer o cuidado, né? Tudo perfeitamente, né? Qual que é o objetivo desse cuidado, aonde você quer chegar, ele já vai te direcionar em tudo isso.
Então, realmente é só você aplicar essa teoria, para a sua realidade, para onde você está, e aplicá-la. E aí chega a questão, como você faz isso? Calma que você vai aprender ainda nessa aula aqui. Então, as teorias de enfermagem, existem 3 grandes grupos de teorias de enfermagem, que são as teorias baseadas nas necessidades humanas, que é a grande maioria que a gente ouve falar na faculdade, que cai em concurso público, apesar que hoje em dia está caindo muito já, né, teorias aqui de processo unitário, que são teorias um pouco menores que a gente considera, está caindo bastante em concurso, então hoje em dia caiu por terra esse negócio de falar que teorias de necessidades humanas são mais importantes do que as outras, não, elas só têm um foco diferente, então todas são extremamente importantes e é necessário que a gente conheça, né, todas, em qual categoria elas são. Né? Nós temos essas teorias das necessidades humanas, as teorias baseadas no processo interativo, o próprio nome já diz, né, que é a interação entre paciente, enfermeiro, paciente, enfermeiro, médico, paciente e assim por diante. E as teorias baseadas no processo unitário. São um pouco mais difíceis de serem explicadas, mas a gente já vai chegar nelas ali, eu vou explicar cada uma delas agora a fundo e eu vou tentar explicar para vocês o que é isso. Mas entra numa parte um pouco mais espiritual, de energia, campo de energia e assim por diante. E necessidades humanas, é só a gente lembrar ali, né, pirâmide de Maslow, necessidades humanas básicas, começando ali pela base fisiológica, chegando até o bem-estar, a plenitude humana. Então, começando aqui explicando sobre as teorias de enfermagem relacionadas às necessidades humanas. Qual que é a definição dessas teorias? Basicamente, os pacientes, né, eles são compreendidos como seres biopsicossociais que estão passando por situações de doença e precisam de cuidados de enfermagem. É aquele conceito mais primitivo de saúde e doença que a gente conhece. Né? A pessoa está doente e precisa de cuidados. Pá, bom, assim assado. A pessoa está bem, não está precisando de cuidados, logo, né, não vai entrar nessa teoria. Então, logo, não, a pessoa não está doente, logo não precisa do serviço de enfermagem, e assim por diante. Então, todas as teorias que estão nessa categoria, elas são baseadas por esse princípio, de que você tem alguém doente e a enfermagem vai estar ajudando, auxiliando essa pessoa, né, nas necessidades humanas básicas dessa pessoa. Né? E esses modelos se concentram no atendimento dessas necessidades, né, dos pacientes, feito pela enfermagem. Exemplos de teorias que se enquadram aqui. A teoria de Florence Nightingale, a teoria ambientalista. A gente vai falar um pouco mais a fundo dela ali, eu trouxe ela em especial para a gente. A própria teoria de Dorothea Oren, a teoria do déficit do autocuidado, ela também se baseia muito claramente nesse princípio, né, que você tem uma pessoa que está precisando de cuidados, a pessoa não consegue realizar o próprio autocuidado, a enfermagem vai estar realizando por ela, ou auxiliando, né, ou ensinando, e assim por diante. Então, é muito simples. A própria teoria também de Beth Neumann, né, o modelo dos sistemas de Neumann, também entra aqui nessa classificação. A teoria de Virginia Henderson, a teoria das necessidades, né, olha o próprio nome aí, né, que inclusive foi uma das originadoras, né, foi uma das inspirações ali para a Wanda Aguiar Horta, quando ela criou a teoria das necessidades humanas básicas. Uma das teorias que ela usou como fundamentação foi a de Virginia Henderson, que ela também apresenta para a gente um processo de enfermagem, só que bem menor, com 3 etapas. Né? E aí veio Wanda Aguiar Horta trazendo 5 etapas de processo de enfermagem, uma coisa um pouco mais elaborada, né? Juntando ali várias teorias em uma só, inclusive antigas teorias dela mesma. Então, teorias das necessidades humanas básicas é isso. Né? A gente tem um paciente, a gente tem uma pessoa precisando de cuidados, a enfermagem vai lá, supre essa demanda. E aí a gente tem as teorias de enfermagem baseadas no processo interativo. Então a gente tem os clientes, os pacientes, né, as pessoas, o ser humano, o indivíduo, como seres em constante interação com o meio à sua volta e acreditam que essas interações, sejam internas ou externas, possuem uma influência direta ou indireta na saúde desses indivíduos. Então, qualquer tipo de interação, seja uma comunicação verbal, seja uma comunicação física, seja uma interação gestual, seja qualquer tipo de interação entre duas pessoas ou a pessoa e o ambiente, o que ela está. Então, vamos pensar aqui, o paciente está no melhor quarto do hospital. A gente tem 2 pacientes, um está no melhor quarto e um está no pior quarto. Um quarto fede, é mal iluminado,
não tem saída de oxigênio, o paciente toda vez que precisa tomar inalação a cada 2 horas tem que sair do quarto e ir para o corredor fazer a inalação e voltar, então um grande incômodo. E o outro paciente tem tudo, o quarto é limpo, cheiroso, né? Tem ar-condicionado, o paciente tem tudo ali, medicação, né? A campainha para poder chamar a enfermeira e tudo mais. Então, pode ter certeza que a impressão e também o bem-estar do paciente que está nesse quarto melhor é muito melhor do que do paciente que está num quarto sendo maltratado, abre aspas. Aí, né? Então, essa interação, a interação entre essa pessoa e o ambiente está afetando diretamente a saúde psicológica dessa pessoa, e não só psicológica, como também um ambiente mal iluminado pode estar trazendo questões de estresse, a questão do fedor, ou até mesmo de proliferação de bactérias pode trazer alguma coisa física, biológica para essa pessoa, então só vai trazer prejuízos, né, na saúde como um todo desse ser humano. Então é muito importante que essa interação seja feita da melhor forma. E assim como também a interação entre duas pessoas, seja paciente que está no mesmo quarto, seja paciente enfermeiro que está prestando cuidado, paciente médico que está fazendo todo o processo de medicalização deles, e assim por diante. E aí, exemplos de teorias de enfermagem que a gente tem dentro aqui dessa grande categoria né, a teoria de Levine, que é o modelo da conservação. A gente tem a Bárbara Artinian, que é o modelo intersistema, inclusive um modelo que é interessantemente bem utilizado aqui fora, no exterior, tá? É uma teoria, inclusive, que a gente não ouve muito falar, mas ela é muito colocada em prática aqui no exterior. Imogenes King, né? A teoria do alcance de metas, onde duas partes ali vão estar chegando a um consenso para ajudar esse terceiro, para ajudar esse paciente a estar atingindo suas metas, né, através da interação. A gente vai falar um pouco mais a fundo ali sobre essa teoria daqui a pouco. E Callista Roy, que é o modelo de adaptação de Roy, né, que a pessoa vai adaptando-se às novas realidades que vão surgindo de acordo com a interação com o meio. Então você vê que todas essas teorias que estão aqui dentro dessa categoria, claro que aqui alguns exemplos, não estão todas, mas esses exemplos que eu trouxe para vocês nesse slide, todas têm a ver com essa questão interativa, né? Eu estou interagindo com o meio ambiente, o paciente está interagindo com outra pessoa e assim por diante. E por fim, a gente tem a terceira classificação aqui de teorias de enfermagem, que é as teorias baseadas no processo unitário. Essas são um pouco mais complexas, mas vamos ler aqui, talvez vocês já consigam matar aqui a charadinha direto nesse texto. Retratam os seres humanos enquanto unitários e sistemas de energia inseridos no sistema de energia macro, cuja composição é íntegra, completa, aberta e livre para decidir sobre sua forma de agir, sendo, portanto, teorias abstratas, complexas e subjetivas. Então, essa daqui é uma grande categoria onde a gente vai estar tratando sobre energia. Se você, porventura, já folheou o Nanda, ou você já leu todos os títulos diagnósticos, você vai ver que tem alguns diagnósticos de enfermagem bem curiosos. Campo de energia alterado, e assim por diante. Então, todos eles estão voltados para esse tipo de teoria, né? Se você está utilizando esse tipo de teoria, provavelmente você vai utilizar esses diagnósticos muito. Porque é a questão do campo de energia, se a pessoa está se sentindo bem, se a pessoa não está se sentindo bem num determinado ambiente, sem motivo algum para você, mas para aquela pessoa tem um motivo muito claro, que ela não está se sentindo bem, ela está sentindo a presença de alguma coisa, que determinado cheiro remete a alguma coisa para ela, então é uma coisa completamente abstrata. Eu não consigo comprovar, eu não consigo sentir, eu não consigo mensurar, mas a pessoa está me relatando e eu preciso levar isso em consideração. Então, se você estiver utilizando, se for utilizar esse tipo de teoria, saiba que é uma coisa bem abstrata, bem não superficial, mas bem subjetiva, e é complicado de conseguir lidar com isso, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade com esse tipo de teoria, eu mesmo tento não utilizá-la, né? Porém, vez ou outra, já tive que utilizar teorias assim, adaptando-se à realidade do paciente, da situação do setor e tudo mais. E aqui, como alguns exemplos, a gente tem a teoria de Martha Rogers, a ciência dos humanos unitários irredutíveis, a de Rosemary Parse, que é de paradigma do tornar-se humano, né? De tornar uma pessoa se tornar humana. Veja quão filosófico é isso, né? Se você pegar o nome disso, só o nome dessa teoria, paradigma do tornar-se humano, a
gente consegue filosofar aqui, bater um papo de 2, 3 horas, a gente faz um podcast tranquilamente só debatendo o nome dessa teoria. E se a gente entrar na teoria, meu Deus, a gente fica ali 12 horas tranquilamente batendo um papo sobre isso. E a gente tem a teoria também de Margaret Neumann, que é a saúde como conscientização expandida, né? Não entender aqui a saúde como uma pequena forma de conscientização, de adaptação, mas sim uma coisa ampla e expandida, né? Não só o aspecto biopsicossócio-espiritual, como também essa questão de áurea, de energia e assim por diante. Então são teorias bem complexas. Eu trouxe um exemplo para vocês lá no final aqui dessa aula, aplicando isso na prática, mas é bem complicado. Eu espero que vocês consigam entender aqui. Se eu estiver falando muito confuso, deixa nos comentários a sua pergunta. Fábio, eu não entendi tal parte que você explicou, que eu tento lá também explicar depois em texto. Então, como que a gente vai estar colocando de fato em prática essa teoria de enfermagem dentro do nosso processo de enfermagem, Fábio? Você está me prometendo desde o início dessa aula aqui que você vai me ensinar a colocar em prática essa teoria dentro do processo de enfermagem. Então vamos lá. Espera-se que a equipe de enfermagem, né, possa identificar primeiramente qual é a visão de mundo e os conceitos que podem ser aplicados à sua realidade. Isso é algo que a gente fala muito, eu sempre falo nos meus cursos, sempre falo nas aulas lá do canal Enfermagem Total. Sempre você tem que primeiro entender qual que é a realidade do seu setor, e realidade da sua clientela. Por exemplo, eu, quando eu trabalhava no Brasil a última vez, eu trabalhei dentro de uma comunidade, né, famosa ali, favela. Então, era bem complicado, né, era um público complicado de se lidar, muitas vezes muito exigente, né, muitos, claro, muito humildes, mas a gente tinha que entender a relação com a segurança que a gente tinha ali naquele setor. Então, eu tinha que usar teorias de enfermagem que fossem de resposta rápida, que fossem de fato relacionadas à necessidade humana. A gente volta aqui nas nossas subdivisões, então eu utilizava teorias de enfermagem que utilizavam como base as necessidades humanas básicas e acabava deixando de lado a utilização, por exemplo, de teorias do processo unitário, onde eu ia falar sobre questões energéticas, de energia, se a pessoa está se sentindo bem ou não. Então eu tinha que ser o mais objetivo possível, até porque era um pronto atendimento. Eu não tinha realmente todo o tempo do mundo para estar fazendo essa questão de campo de energia, etc., de bem-estar do paciente. Então, o grande objetivo aqui é que você entenda quem são seus colegas. Se você for enfermeiro coordenador e está decidindo qual é a teoria que vai ser utilizada dentro do seu setor, qual que é o perfil desses enfermeiros, se eles são mais resolutivos, se eles são mais assistenciais, se eles pensam numa parte mais psicológica, né? Você consegue adaptar também a isso, a sua clientela, ao seu ambiente, se você tem ambientes grandes, se você tem quartos individuais, se você tem quartos com mais de um paciente por quarto, isso tudo é levado em consideração na hora de você decidir qual que é a teoria de enfermagem que você vai estar utilizando aí na sua prática. Certo? E aí, os conceitos que possam ser aplicados na sua realidade, o tipo de clientela, também já falei sobre isso, e quais as crenças e valores que a enfermagem pode adaptar para cuidar de pessoas, famílias, comunidades, considerando os metaparadigmas da teoria de enfermagem. E aí você agora deve estar pensando, Fábio, o que é isso de metaparadigma que você está me mostrando aqui na tela? Sim! Esse é o grande ponto-chave, é sempre a parte que eu falo, estude, né, se você quer entender de fato as teorias de enfermagem, se você já escolheu qual a teoria de enfermagem que você mais se adapta, que você vai utilizar aí na sua prática profissional, levando em consideração todos esses fatores que a gente já falou aqui em cima, estude os metaparadigmas a fundo dessa teoria de enfermagem. Aí, para isso, tem vários livros. No final dessa aula aqui, eu vou estar linkando vários livros para vocês fazerem a compra, fazerem download, não sei como vocês vão estar fazendo, certo? Mas estudem sempre os metaparadigmas. E o que é esse nome estranho, Fábio? Essa é a grande chave para você estar aplicando na prática uma teoria de enfermagem. Os metaparadigmas de uma teoria são: quem que é a pessoa, quem que é o sujeito, quem que é o indivíduo que está recebendo cuidado, né? Quem que é o paciente, o que que é a saúde para essa teorista, né? O objetivo final, né? Afinal de contas, o objetivo do cuidado de enfermagem é que o paciente esteja saudável, né? Então, seja ali, qualquer seja o aspecto, biopsicossócio, sócio, espiritual, energético e assim por diante. Então, o que que é a saúde para essa teorista? Qual que é o ambiente, aonde está sendo colocado em prática essa teoria de enfermagem e o que que é a enfermagem, qual que é o papel da enfermagem e o que que é o cuidado para essa teorista. Então tudo isso é muito importante na hora de entender uma teoria e você entende isso através dos metaparadigmas. Esses 4 são os metaparadigmas. E através deles,
Agora, a partir do próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente coloca em prática as teorias de enfermagem só pelos metaparadigmas. A gente vai bater o olho nos metaparadigmas, você vai conseguir imaginar uma realidade aí na sua cabeça do seu setor, e você vai ver, putz, dá certo? Não dá. Ah, na minha realidade isso não vai passar. Então, deixa essa teoria de lado, vá para a próxima. Ou não, putz, essa teoria bate bem, eu acho que vai dar certo aqui onde eu trabalho. Então, show, essa teoria que você vai estar utilizando. Certo? E também, né, e aí a gente volta lá para o início dessa aula, aquela frase que eu e todos os professores do mundo falam na faculdade, elas são, né, o respaldo teórico que fundamentam o processo de enfermagem. Então, a teoria de enfermagem é esse respaldo teórico, né, que vai respaldar o processo de enfermagem, vai me liberar para utilizar esse processo de enfermagem da melhor forma, está implementando esse processo de enfermagem. E essa teoria, através desses 4 metaparadigmas, né, desses 4 conceitos, vai me permitir fazer uma avaliação lá no final. Lembra que a quinta etapa do processo de enfermagem é a avaliação de enfermagem. Então, através desses 4 metaparadigmas, eles são ótimos guias para essa avaliação. Como que ficou a pessoa, se a saúde foi atingida ou não, o ambiente influenciou ou não nesse cuidado, a enfermagem fez tudo o que poderia, fez corretamente, eu prescrevi corretamente. Então, esses metaparadigmas são ótimos guias também lá para a nossa avaliação lá no final, certo? Então, vamos, a partir agora do próximo slide, estar analisando algumas teorias de enfermagem mais a fundo, de acordo com seus metaparadigmas, aplicados na realidade das estações, né, na realidade da enfermagem na prática. Começando aqui por ela, claro que eu não poderia começar por outra teoria, a teoria de Florence Nightingale, a teoria ambientalista, né? A teoria que a gente mais aprende na faculdade, até no curso técnico a gente fala muito sobre essa questão do ambiente com técnicos auxiliares de enfermagem, não poderia ser diferente aqui. Quais que são? Vocês podem ver, o slide eu só trouxe os metaparadigmas, e através deles a gente vai conseguir imaginar já uma situação na nossa cabeça e se essa teoria funciona para a gente na prática ou não, certo? Então vamos lá, o que é a enfermagem para Florence? Ela é necessária para colocar o indivíduo, que ela já vai também conceituar a pessoa, né? Então é necessária para colocar o indivíduo em um estado de saúde ou em estado de recuperação. Então a enfermagem vai estar fazendo algum serviço para esse indivíduo. Ela vai estar servindo esse indivíduo, essa pessoa, certo? A saúde é estar bem e ser capaz de usar os próprios poderes naturais. Então a pessoa está ok, está andando, né? Lembra aqui da situação, né? Florence Nightingale, ela criou, na verdade, essa teoria ali, né? Tudo através de muitos anos de trabalho, mas numa situação de guerra. Então, se uma pessoa já era capaz de andar e está utilizando sua força, a sua energia, seu próprio poder natural, como ela descreve aqui pra gente, na prática, show, isso já tá saudável, certo? Por mais que o cara tá com a gripezinha, mas, meu, tá andando, tá fazendo as coisas, show, isso é saúde. Então, tá bem, a pessoa tá legal, tá show de bola, bola pra frente, né? E o ambiente, e aí é que chega o grande tchan da teoria de Florence Nightingale, que é o ambiente. Ele é essencial para a cura e o estado saudável era decorrente da manutenção dos 5 pontos essenciais. Então, Florence Nightingale via que no ambiente existiam 5 pontos principais para que houvesse saúde, para que o ambiente pudesse agir sobre essa pessoa e a pessoa também tivesse a sua recuperação de forma facilitada, que eram ar e água pura, então uma água tratada, o ar está puro também, o ar está circulante, o sistema de esgoto, a limpeza e a luz. Então, a parte da iluminação é muito importante, o ambiente tem que estar limpo para não proliferar mais bactérias, etc. O sistema de esgoto tem que estar bem tratado, ou pelo menos distante dali onde você está instalado, para que não traga mais impurezas e mais complicações aqui para esse paciente, para essa vítima, no caso aqui em situação de guerra. Então, veja que ela já traçou muito bem isso. Então, olhando para esses metaparadigmas, você já consegue perceber se ele vai ser aplicável para você ou não na sua prática profissional, certo? Então, se você, pensa comigo, você trabalha aí, não sei em qual situação você trabalha, mas você trabalha num pronto atendimento. Fábio, a parte do ambiente é importante num pronto atendimento? Sim. Claro, existem outras teorias que podem ser aplicáveis? Sim. Fábio, eu posso usar mais de uma teoria? Com certeza, você pode utilizar mais de uma teoria ao mesmo tempo, tá? A teoria ambientalista,
ela vai estar pensando justamente no ambiente. Eu preciso do ambiente saudável, pensando nesses 5 pontos, para que a saúde, né, para que esse bem-estar, para que a pessoa, o indivíduo, consiga utilizar seus próprios poderes naturais para fazer suas coisas, e a enfermagem é necessária para dar essa manuseada. Ela vai mexer no ambiente para que o paciente tenha essa recuperação. Pronto, eu consigo fazer isso na prática? Pô, consigo. Então, show. Então, essa é uma teoria que vai funcionar para você. Então, pronto atendimento. Ah, Fabio, o paciente chegou, mas vai ficar em observação durante 24 horas. Show. Então, durante essas 24 horas, ele precisa estar num ambiente bem iluminado, calmo, limpo, né, com o sistema de esgoto, né, a privada não pode estar transbordando, né? Eu já trabalhava, isso já aconteceu. Então, a privada transbordar é uma situação de perigo aqui, né, questão de impurezas, etc., contaminação. E o ar e a água tá pura, né? O paciente conseguir beber uma água limpa, o ar tem que estar bem circulante, né? Não pode ser uma sala totalmente fechada. Isso é extremamente importante até no pronto atendimento. Então, sim, é adaptável para você. Você pode estar utilizando isso na sua prática tranquilamente, vai fazer super bem aí para a sua prática de enfermagem e também para os seus pacientes, certo? Vamos dar uma olhada em outra teoria aqui, também uma teoria com fundamento de base aqui nas necessidades humanas básicas. A teoria de Oren, teoria do déficit do autocuidado. Então, Oren diz pra gente aqui que a enfermagem é uma arte por meio da qual o profissional de enfermagem presta assistência às pessoas incapacitadas para satisfazer as necessidades individuais de autocuidado. Então, o paciente não consegue fazer o autocuidado, né? Não é fazer outra coisa, não precisa fazer comida, não. Ele não faz o autocuidado e a enfermagem vai suprir no que essa pessoa precisa. Os humanos, no caso aqui ela chama de humanos, mas o indivíduo, o paciente, são as pessoas assistidas, é quem a enfermagem está ajudando. O ambiente é composto por aspectos físicos, biológicos e químicos. Ela não entra muito na parte de ambiente, o ambiente é onde a pessoa está, né? Químico, biológico e físico tem tudo quanto é canto. Eu aqui no meu estúdio tenho, você aí na sua casa tem, você lá no hospital tem, então não importa onde seja, né? Ambiente é ambiente, onde a enfermagem vai estar assistindo uma pessoa que precisa de cuidados. E a saúde é compreendida como ser funcional e estruturalmente íntegro ou sólido. Ou seja, a pessoa conseguir estar fazendo 100% das suas atividades, a pessoa está conseguindo desempenhar 100% da função que ela deveria estar fazendo. E aí a enfermagem vai estar ajudando essa pessoa até a sua recuperação, ou se não, constantemente, até que essa pessoa, né, venha a falecer, ou seja, qualquer a situação. Então, ponto. Você já tem uma definição. Aí você pode estar pensando, se alguém aqui está assistindo essa série de vídeos e está assistindo esse vídeo aqui agora, pode estar pensando, Fabio, eu já estudei Oren a fundo e a teoria de Oren não é só isso. A teoria de Oren, ela traz para a gente o conceito, como se faz esse autocuidado. Existem 3 categorias de autocuidado, né? O autocuidado parcial, o total e a orientação. Ela ensina como faz cada um. Exatamente, por isso que eu falo, se você aqui, por exemplo, nessa aula, bateu o olho nessa teoria, não conhece, nunca leu a teoria a fundo, e falou, putz, funciona para mim. Eu acho que eu vou começar a utilizar essa teoria na prática. Então você, saindo dessa aula, você vai ler a teoria nas indicações de livros aqui que eu vou te dar no final dessa aula, você vai ler integralmente essa teoria, vai estudar ela a fundo para você conseguir aplicar, porque as teoristas, elas não falam só isso. A teoria de enfermagem não é só isso. Não é só metaparadigma. Tem muito, ela te ensina o passo a passo de como você colocar em prática. Mas, através dos 4 metaparadigmas, você já bate o olho e vê se aquilo é adaptável para você ou não. Se você consegue utilizar aquilo ou não. Se você acha que isso não é importante para mim nesse momento. Então, essa não é uma teoria para você. É através dos metaparadigmas que você vai fazer essa avaliação. Mas como você vai colocar em prática, é outros 30. Né? No caso aqui, por exemplo, Oren. Oren, você tem a enfermagem que vai estar fazendo algo por alguém, não importa onde, qual que seja o ambiente, pode ser na casa dela, até que essa pessoa consiga fazer 100% das suas atividades, ou a enfermagem vai continuar fazendo isso por ela. Só que aí pode ser que essa pessoa mexa só o braço direito, não consegue mexer o braço esquerdo. Então, o que ela puder fazer com o braço direito, é obrigação da enfermagem tá estimulando que ela faça o que ela puder fazer com o braço direito e que ela, de forma alguma, só com o braço direito consegue. Ela precisa de um braço esquerdo junto e ela não tem esse braço esquerdo, aí a enfermagem vai fazer por ela. Então, isso é um autocuidado parcial, não é total, que a pessoa está conseguindo fazer
alguma coisa. Ah, a pessoa está em estado vegetativo em cima da cama. Então isso é total. Então isso é um autocuidado total. Então a enfermagem vai fazer tudo, 100% por essa pessoa. Ou se não, orientação. A pessoa tem todas as aptidões, mas não sabe como fazer. Então a enfermagem vai ser uma fonte educativa. Ela vai educar essa pessoa para que ela consiga fazer o autocuidado. Isso acontece muito na minha realidade aqui na maternidade, né? Crianças que nascem, ficam uma semana internadas, aí chega a mãe, você tem que ensinar ela a dar banho, você tem que ensinar ela a trocar a fralda. Ela sabe fazer, ela pode fazer, mas ela naquele momento ainda não tem a experiência, a expertise para isso. Então é função da enfermagem estar fazendo esse processo educacional com essa pessoa. Isso tudo é descrito dentro das teorias, tá bom? A própria teoria de Orman, ela traz pra gente como se faz isso. Não como se faz isso, mas essas 3 categorias e o que a enfermagem faz em cada uma delas. Ponto. É adaptável à sua realidade? É. Então show, vamos colocar em prática. Isso, certo? Então aqui, nessa aula, eu estou trazendo para você os metaparadigmas. Você já consegue, na hora que você lê os metaparadigmas, imaginar uma situação hipotética na sua cabeça e ver se isso é adaptável à sua realidade ou não, se você consegue utilizar isso aí onde você trabalha ou não, certo? Vindo aqui então para a nossa terceira teoria, a terceira teoria de Virginia Henderson, que é a teoria das necessidades. Então, o paciente é alguém que está precisando de cuidado de enfermagem. Uma coisa simples. Então, qualquer paciente aí no seu pronto atendimento é uma pessoa que está precisando de cuidados de enfermagem. O indivíduo é conceituado mediante componentes psicológicos, biológicos, sociológicos e espirituais. Então, esse cara aqui, que está precisando de cuidado de enfermagem, é um cara biopsicossócio-espiritual. Né? É um cara holístico. A gente vai começar a dar essa olhada mais holística para um paciente. Né? E a enfermagem vai estar prestando cuidado para esse cara, não importa qual seja ele. A teorista não definiu o ambiente, mas a manutenção de um ambiente de apoio em um dos elementos das suas 14 atividades. Né? Dentro dessa teoria, se você for ler ela mais a fundo, ela vai trazer para a gente aqui que existem 14 atividades muito parecidas com os domínios da Ananda. Então, proteção, segurança, higiene, processos familiares, parte fisiológica e assim por diante. Então, ela trouxe 14 atividades que a enfermagem desempenha com o paciente, muito parecidos com os domínios da Ananda, os quais vão ser as necessidades, é o que essa pessoa necessita naquele momento, certo? E a saúde é o equilíbrio em todos os domínios da vida humana. Então, essas 14 atividades, elas têm que estar bem equilibradas, elas têm que estar imagina que são chaves, igual aquelas chaves de energia que a gente tem. Ou está positivo ou está negativo. Tem que estar todas no positivo para a pessoa estar saudável. Certo? Então a parte da proteção tem que estar no positivo, a parte da segurança tem que estar positiva, a parte espiritual tem que estar positiva, a parte de interação com a sua família tem que estar positiva, tudo tem que estar positivo. A parte financeira, Fabio, positiva também, porque entra na parte sociológica, espiritual, né? A pessoa está se sentindo bem se a pessoa tem uma parte financeira boa. Então tudo isso tem que estar na positiva para a pessoa estar de fato saudável, né? De acordo aqui com a teoria de Virginia Henderson. Então, fez algum sentido para você essa teoria? É uma teoria que você tem a pessoa, precisa de cuidados de enfermagem, a enfermagem vai suprir no que essa pessoa precisa, seja através de uma conversa, seja através de um empréstimo bancário, não, eu tô brincando, mas seja através de uma conversa, seja através de um cuidado de enfermagem, seja através de uma orientação, seja de um processo educacional, seja, não importa qual seja através de um curativo da medicação, o que essa pessoa estiver precisando, a enfermagem vai suprir, né? Não fazer por ela, mas fazer nela aquilo, né, ou fazer junto com ela aquela ação e até que a pessoa consiga ter todas as chavinhas no lado positivo. Então, essa daqui é a teoria, inclusive, que fundamenta o próprio Nanda, né, a taxonomia Nanda. A gente vai falar sobre taxonomias na próxima aula aqui desse workshop, mas a taxonomia Nanda ela é baseada aqui na teoria de Virginia Henderson. Não à toa, ela traz para a gente aqui 13 domínios, né, na Nanda, muito parecido aqui com essas 14 atividades descritas por Virginia Henderson na teoria das necessidades. E agora saindo das teorias de necessidades básicas, né, e indo para uma teoria aqui de interação. Vamos falar sobre a teoria de Imogen King,
teoria de alcance de metas. Veja que a abordagem já vai ser completamente diferente. Até agora a gente falou, paciente precisa de alguma coisa, a enfermagem vai lá, faz isso, né? Seja mexendo no ambiente, ou seja fazendo diretamente com o paciente, ou seja fazendo pelo paciente, pela Oren, e ponto, até que a pessoa chegue numa plenitude, até que a pessoa tenha a saúde completa. Veja que aqui já vai ser um pouco diferente, né? O processo, o como vai ser mais importante, né? O meio vai ser mais importante do que o fim, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A saúde, o que é a saúde para Imogenes King? É a experiência dinâmica de vida do ser humano que implica o ajustamento constante aos estressores do ambiente interno e externo através do uso ideal dos próprios recursos para atingir o potencial máximo para a vida diária. Caraca, Fábio, eu não entendi nada do que você falou aí, né? Basicamente é tudo que você passa no seu dia a dia e essa adaptação. Fábio, eu consigo me adaptar aos estressores de ambiente internos e externos? Sim, então você está saudável, parabéns. Né? Importante é essa interação entre eu e o ambiente. Né? Estou conseguindo chegar aonde eu quero, me adaptando aos probleminhas que aparecem, aos obstáculos que aparecem no meu caminho. O ambiente e a sociedade não são explicados, são apenas citados, né, sobre a questão do ambiente e a questão da sociedade, nem da teoria não fala nada, ele não traz definição de metaparadigma de ambiente e sociedade e indivíduo, mas a enfermagem é o processo de ação, reação e interação pelo qual a enfermeira e o cliente trocam informações sobre as suas percepções de enfermagem. Então a enfermagem aqui vai ser o grande ouvido, o grande consultor dessa pessoa nessa troca de informações para se adaptar aos estressores para conseguir atingir as suas metas, certo? Então o indivíduo é essa pessoa que está em volta a um ambiente se adaptando aos estressores diários para, né, internos e externos, seja ele mesmo, ou ele e o ambiente que o cerca. Isso, no caso, seria a saúde, a pessoa consegue fazer isso, mas quando a pessoa não conseguiu precisar de ajuda, a enfermagem é esse objeto, é essa coisa que chega para estar auxiliando como um consultor, como o ouvido, né, que vai estar auxiliando essa pessoa na troca de informações para conseguir se adaptar aos estressores externos, certo? Então, já começou a ficar uma coisa mais abstrata, mas é basicamente aquela grande troca de informações. Pô, Fábio, o paciente está precisando, vamos lá, fazer uma inalação. Criança fazendo inalação, o paciente não gosta, nossa, que coisa horrorosa, o paciente não consegue fazer uma inalação porque ele tem um trauma por causa daquela máscara que fica aqui apertando ele não consegue ficar, isso aconteceu inclusive comigo recentemente. Então, qual que é a minha reação? Uma criança grande que já entende uma conversa, né? Uma criança ali, 5 anos de idade. Então, putz, não consegue, ele se debate, ninguém consegue segurar, ele arranca, joga fora, tal, a máscara. Show! Então, eu vou conversar, vou tentar entender o lado, vou tentar entender o que é esse estressor dessa criança, se é uma questão interna, se é uma questão externa, será que é o ambiente, será que sou eu que estou aqui olhando? Já aconteceu muitas vezes, a criança não queria que eu segurasse a máscara, mas na hora que a mãe segurou a máscara, a criança ficou tranquila e eu saí da sala. Show, né? Funcionou. Eu era o problema ali, mas não. Não, Fábio, é uma questão interna, realmente a criança não consegue. Vamos entender o que é essa questão. É a máscara? Então, mas se eu adaptar, se eu tirar a máscara, só deixar o arzinho, só deixar a fumacinha na sua cara, será que vai? Posso tentar. Então pronto, eu agi como alguém que vai estar trocando informações, tentando entender a situação e tentando adaptar essa situação para que a pessoa consiga passar por esse obstáculo. Entenda que esse, no caso dessa criança, essa inalação era um obstáculo. Então, eu consegui fazer essa troca, tirei a máscara, só ficou a nebulização aqui na cara da criança, direto do bulbo. Pronto, funcionou. O meu problema, o problema da criança era a máscara. Show! Então, isso funciona. É assim que funciona a teoria do alcance de metas. Na prática, certo? Então, vejam que não é tão complicado e é adaptável. Eu consigo fazer isso funcionar aqui no meu setor. Ao mesmo tempo que, com o paciente do lado, eu estou usando a teoria de Oren, com o outro paciente da frente, eu estou utilizando a teoria do meio ambiente de Florence Nightingale e assim por diante. Eu vou utilizando conforme o paciente, conforme o ambiente,
conforme a enfermagem, conforme todas aquelas variáveis que a gente falou lá no primeiro slide aqui dessa aula. E por fim eu trouxe aqui uma teoria unitária para a gente conseguir imaginar aí como é que funciona essa questão energética, né? Campo de energia, etc. Aqui é a teoria de Martha Rogers, a teoria da ciência dos humanos unitários e irredutíveis. Então, para a gente entender essa teoria, a gente tem que pensar com a cabeça aqui de Martha Rogers que a realidade ela é cíclica e está em constante evolução. Ah, Fábio, então você vai começar a falar de física quântica agora. Muito parecido a isso. Sabe? Enfermeiro agora tem que saber também de física quântica. Sim, né? Se você quiser utilizar esse tipo de teoria. Né? Que no caso a realidade não para, né? O tempo não para, dizia Jacques Cazuza, certo? Agora eu entreguei minha idade. Mas vamos lá. O ambiente, o que é o ambiente para Martha Rogers? É a integralidade de padrões exteriores que formam o indivíduo em um campo de energia irredutível, indivisível e pandimensional. Então, o ambiente é um campo de energia único, gigantesco, é uma grande doma, né? Eu ia fazer uma comparação agora com o pessoal da Terra plana, mas eu não quero entrar nesse debate, tá? Mas imagina que é um grande domo, aqui é o campo de energia que está ao meu redor, né? E existe uma troca grande entre eu e esse campo de energia. Ponto. A pessoa, eu aqui no meio desse campo de energia, né, irredutível, indivisível, a gente não consegue dividir, ele não é inquebrável, ele, né, é pandimensional, ele está em todos os lugares, né? Eu sou o foco das ações do enfermeiro, então o enfermeiro está olhando diretamente para mim, ele meio que, caguei aqui para o ambiente, né? Sei que ele existe aqui, mas meu objetivo é você é meu foco, certo? Sendo esse indivíduo, no caso o paciente aqui, holístico e indivisível. Então eu tenho minha parte psicológica, eu tenho minha parte social, eu tenho a parte financeira, eu tenho a parte educacional, eu tenho a parte religiosa, tenho todas essas partes, tá? Biológica também, óbvio, e indivisível, um campo energético que realiza trocas com o ambiente continuamente. Então, a gente tem a grande doma e eu sou um paciente, no caso, né? É um ser humano que tem o seu próprio campo de energia. Então, pensa que eu tenho também uma própria bolinha aqui minha de energia e que eu estou realizando trocas aqui o tempo todo, trocas positivas e negativas. Pense em elétrons, átomos e assim por diante. Então, tá rolando trocas aqui. E a enfermagem é uma ciência humanista, vamos pensar na parte humana da enfermagem. Dessa forma, a assistência de enfermagem é parte dessa conjuntura maior, atuando como sistema terapêutico independente, que promove a saúde embasado no uso de energia, criatividade e na exploração de diferentes modalidades terapêuticas. Então, se você quer utilizar terapias alternativas, é muito comum que você utilize esse tipo de teoria de enfermagem, tá bom? Então, Snowden, né? Vamos utilizar iluminação, luzes, lasers, né? Para fazer com que os sentidos da pessoa sejam estimulados e ela consiga sentir algo melhor através da energia, através de um ambiente que estimule essa saúde. Então, isso está muito relacionado a esse campo de energia. Então, imagina, você tem a grande domo de energia, então pensa que o quarto é o grande domo de energia. A enfermagem está promovendo, utilizando terapias dentro desse campo de energia para que o grande campo de energia com o meu campo de energia, da pessoa pequenininho, role uma troca saudável e eu consiga absorver coisas boas. Então entra aquela questão aqui do paz e amor, de você adquirir coisas boas do ambiente através de terapias. Então a terapia também de... caramba, esqueci o nome. Mas de cheiros, né? Esqueci completamente o nome. Mas você estimular a pessoa através de cheiros, você trazer a cura para essa pessoa. Então a própria hipnose também sendo utilizada de uma forma, claro, de uma outra forma, mas se você hipnotiza essa pessoa e consegue trazer essa questão da interação com o meio ambiente, com o campo energético, também vai funcionar super bem essa teoria. Então, todos esses tipos de... não todos, mas a grande maioria desses tipos de terapias alternativas, ele vai trabalhar também com essa questão do campo de energia, essa troca, tem que ser uma troca positiva, né, de exterior para interior, ou se não do interior para exterior, e a enfermagem está estimulando essa troca energética, certo? Então, eu sei que é complicado,
é abstrato, não tem como a gente pegar na mão, palpar o que está acontecendo, mas para quem acredita, para quem trabalha com esse tipo de teoria e terapia também, funciona super bem, né? E tá aí, né, comprovado, não à toa existem teorias para isso, então tá aí na prática, é só a gente tá utilizando. E aí a gente chega numa questãozinha, eu trouxe aqui para vocês um exercício só para a gente treinar, rapidão. Vamos lá, o enfermeiro Cristiano, você que está aí no setor, troca o Cristiano aí pelo seu nome, ao realizar a consulta de enfermagem, então fez a consulta de enfermagem de uma criança de 6 meses de idade, precisou estabelecer uma relação com a mãe para obter os dados do crescimento da criança, tá? Não rolou de primeira, você pediu e você precisou criar ali uma sintonia com essa mãe. Dessa forma, qual o grupo de teoria de enfermagem mais adequado para eu escolher, por Cristiano escolher? Vamos lá. Teoria das necessidades humanas? Vamos lembrar da teoria, da definição. Teorias baseadas nas necessidades humanas, você tem uma pessoa que está precisando de cuidados, a enfermagem vai lá e faz esse cuidado por essa pessoa. É o caso aqui? Não é não. Eu preciso criar uma relação com essa pessoa. Claro, posso criar uma relação através do autocuidado? Posso. Eu posso estar realizando um autocuidado para essa pessoa e ao mesmo tempo criando essa relação. Mas não é o foco. O foco aqui, no caso, seria o autocuidado. Fazer, de fato, o procedimento. B. Teorias baseadas no processo interativo. Lembra da definição. Processo interativo é eu interagindo com um ambiente, ou pessoa interagindo com pessoa, paciente com enfermeiro, enfermeiro com enfermeiro, paciente com paciente com meio. Pode ser, pode rolar aqui. Vamos dar uma olhadinha na C. A teoria baseada no processo unitário, que é essa questão energética, o paciente com ele mesmo, fazendo trocas com o meio ambiente e a enfermagem auxiliando. Não é o caso. Aqui a gente precisa pegar informações, fazer vínculo. Não é o caso aqui também, né? Aqui também não, aqui é um X. E teorias baseadas nos sistemas. Sistemas, no caso aqui, sistemas fisiológicos. Não, né? A gente não está pensando aqui na questão cardíaca, fisiológica, etc. A gente precisa realmente fazer contato. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa B, teorias baseadas no processo interativo. Eu preciso utilizar uma teoria que eu consiga criar uma relação com esse paciente, ou com essa mãe, no caso aqui, para que eu consiga coletar essas informações de uma forma mais completa. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula longa, falei, uma aula bem complexa também, mas eu espero que eu tenha ajudado muito você e também esclarecido um pouco aí na sua cabeça como funciona a parte da teoria de enfermagem, o que é isso e como ela de fato é aplicada na prática, né? Sair um pouco só da parte teórica, vamos ver como é que isso funciona também na prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, ajuda demais esse vídeo você deixando o curtir aqui embaixo e também se inscrevendo no canal, né? O Enfermagem Total aqui fora, claro, esse workshop, isso extra que está acontecendo no canal. Nós temos vídeos uma vez por semana, toda quarta-feira, 8 horas da noite, também com temas hiper relevantes para enfermagem. Também eu falo sobre a minha situação aqui, falo sobre o meu dia a dia de enfermeiro aqui em outro país, aqui na Alemanha. E te vejo então na nossa próxima aula amanhã. Te vejo na próxima aula, não foge não assiste só essa aula e vai embora, não, continua. O workshop continua amanhã para a nossa segunda aula, onde eu vou te explicar sobre taxonomias, né? Entender de fato o que é uma taxonomia e entender a fundo a taxonomia Nanda e a CIP, certo? Então te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau.